porque é que é bom, porque é que é vantajoso um aluno que termina o secundário e quer vir para estas nossas áreas escolher a Faculdade de Arquitetura? Muito bem. Isto de fazer juízo em causa própria é sempre complicado, mas também é um prazer. Eu penso que a primeira razão é que nós somos uma escola muito antiga e haviam duas escolas, uma no Lisboa e outra no Porto, do qual nós viemos de Belas Artes, de uma matriz de artes, seja arquitetura, pintura e escultura. Depois houve uma fase em que a escola foi integrada na Universidade Técnica e nessa fase, portanto, teve uma outra dimensão. Primeiro, pela uma dimensão do próprio curso de arquitetura e depois pela criação de novos cursos. O que faz da escola de arquitetura uma escola ímpar. Ou seja, nós somos a única escola no país que temos arquitetura de interiores, gestão urbanística, urbanismo, cenografia, design, etc. E, portanto, isto dá-nos uma dimensão de a maior escola do país e também, por conseguinte, aquela que tem maior número de doutorados do país nestas áreas. Portanto, não só a tradição, como basicamente a inovação. Ora, a dimensão da escola hoje comporta uma estrutura muito sofisticada e difícil de gerir por todos, do qual eu sou apenas uma pequena peça de gestão desta encarnagem, apontando novos desafios. E um dos aspectos que testemunha esses novos desafios são os nossos alunos e finalistas que estão sediados praticamente no mundo inteiro. Japão, Estados Unidos, praticamente em quase todos os países da Europa, Brasil, e particularmente com o Brasil, que nós temos atualmente o secretariado das escolas de arquitetura e de urbanismo e que temos uma relação privilegiada, e também não há nenhuma escola que tenha tantos alunos estrangeiros como esta. Portanto, este é um dos aspectos fundamentais, sobretudo ao nível do segundo ciclo, onde existe um convívio muito salutar e também difícil de gerir, porque trata-se de várias línguas e os estrangeiros, com exceção dos brasileiros, demoram algum tempo a aprender o português. Portanto, esta dimensão que esta escola tem um caráter atrativo, porque para quem entra permite saídas para o mundo inteiro, porque existem contactos. Não são fabricados os contactos, eles existem naturalmente. O que quer dizer que a maioria das pessoas acaba por conviver com alunos estrangeiros e, portanto, a partir daí confronta-se com novas experiências e com novas aptidões. Hoje, a escola é como o país, como um aeroporto. As pessoas fazem aqui os seus cursos e a grande maioria das pessoas vão para fora. Eu penso que, nesse aspecto, nós somos privilegiados justamente pela essa tradição recente, eu quando digo recente, nestes últimos 10 anos, que se consolidou com a maior escola de alunos Erasmus. Alunos Erasmus são aqueles que vêm ao abrigo de um protocolo, portanto, com escolas estrangeiras, que frequentam a nossa escola. Por outro lado, também temos 3 doutoramentos nas áreas de arquitetura, urbanismo e design. Design, só para termos um exemplo, nós temos 160 doutorandos, portanto, que é o curso mais recente. Isto mostra a dinâmica do curso. Por outro lado, há também um aspecto muito importante e que é particular nesta escola, é que a maioria dos nossos colegas, e sobretudo na área de projeto, têm experiência profissional para além de ter provas académicas. Ou seja, na prática, quase todos são doutorados. Já são poucos aqueles que não são doutorados. O que, de alguma forma, permite um percurso dentro dos primeiros, segundo e terceiro ciclo e também um intercâmbio com outras escolas no sentido de trocar experiências e, sobretudo, trocar saberes. Esses saberes artísticos, científicos, são importantes, sobretudo, para dar uma outra dimensão
que não é apenas do país. Ou seja, nós não trabalhamos para o país, nós trabalhamos para um universo muito mais vasto que o país. E, portanto, preparamos os alunos para trabalhar em qualquer lado. Isto tem a ver com as competências, não só que eles adquirem, portanto, aqui na escola, sobretudo pelo estímulo que é dado pelos próprios professores. Esse estímulo passa por um contacto direto, que é uma das coisas, é um dos aspectos que nós temos fundamentais na disciplina de projeto, que é transversal a todo o curso, e neste caso, deste departamento, ele absorve quase 50% dos docentes da faculdade, o que quer dizer que a atitude do projeto é preferencial relativamente a todas as outras, aglutinador e mesmo de síntese. É a síntese do saber de todas as outras disciplinas. Portanto, esta relação de professor-aluno direto é uma relação que nós temos mantido, apesar do número de alunos que temos e do número de professores que temos. É um esforço que a escola continua a fazer para manter uma tradição de matriz de artes, que é aquilo que lhe adveio da herança das belas artes, chamemos assim. E, portanto, nós temos todo o orgulho dessa mesma herança e o olhar para trás é aquilo que nos países novos as escolas, sobretudo antigas, são as mais são aquelas que têm mais prestígio, porque são aquelas que deram provas durante mais tempo. Bom, nós não vivemos do passado, a Escola de hoje não tem nada a ver com a Escola de Belas Artes, mas tem um leque muito grande de opções. E este leque entronca-se com outro aspecto muito importante, que é o perfil do arquiteto. O arquiteto que hoje o mundo precisa não é o arquiteto que precisava há 10 anos atrás. E só estamos a falar de uma década. Portanto, o arquiteto de hoje é uma pessoa que poderá estar ligada a projeto, como pode não estar ligada a projeto, tem que dominar um conjunto de saberes e de áreas que muitas vezes são transversais à da arquitetura, e o nosso curso, da forma como ele está estruturado, tem apetência para isto. Ou seja, a pessoa dentro desta casa consegue contactar com pessoas, umas mais vocacionadas para as grandes escalas, como é, por exemplo, o urbanismo, outras escalas, como é, por exemplo, interiores, inclusivamente até ao design, e o percurso é um percurso que, na prática, pode ser feito pelo aluno, pelas apetências pelo aluno. Portanto, nós estamos também, e a vitalidade desta escola mostra-se também na reestruturação do plano de cursos, no sentido de acompanhar as solicitações do mercado e a crise, e transformar a crise numa oportunidade. E, portanto, esse é um pouco o nosso desafio, porque a maioria dos nossos alunos penso que não existem ainda registros sobre essa matéria, que estamos a fazê-los, mas temos uma percentagem muito grande, com muito sucesso, em todas as áreas. E, portanto, é fácil abrir o jornal e perceber que existe um português, desde o Kuwait, e isto é uma realidade, que são alunos no Japão, nos Estados Unidos, vários no Brasil, e, portanto, as pessoas começaram no estágio e acabaram por lá ficar, e, portanto, hoje o país deve-se confundir com o mundo, e, portanto, estamos numa estrutura de diferentes solicitações, e, portanto, estas questões das solicitações do mercado são aqueles que, na prática, têm a ver com os nossos desafios. Portanto, eu diria que das diferentes escolas que existem em Portugal, é a escola com maior potencial que existe e é aquela que se tem afigurado nestes últimos anos com maior dinâmica. Se não for assim, vejamos qual é a escola que tem maior número de doutorados, qual é a escola que tem maior número de alunos, qual é a escola que tem maior número de cursos, portanto, e de licenciaturas, qual é a escola que tem mais alunos de Erasmus, qual é a escola que, na prática, é mais conhecida internacionalmente. Portanto, eu julgo que o chegar aqui, o fazer o percurso por aqui, é um passaporte para o mundo.